Oi gente, tudo bem com vocês? Programa Brasil Consciência no ar para falar nesta semana sobre o primeiro lançamento orbital e comercial que deverá acontecer a partir da base de Alcântara, no Maranhão, neste fim de 2025. A aeronáutica alterou o prazo para a janela de lançamento, que agora foi estendido até o dia 22 de dezembro, mas continua a intenção de lançar cargas úteis nacionais ao espaço, e você terá mais detalhes neste programa, que é uma realização do Sindict, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. Antes, a gente traz atualizações importantes para você. O Ministério de Ciência e Tecnologia definiu o novo cronograma de trabalho da Comissão de Busca, que vai identificar 3 nomes de candidatos ao cargo de diretor do INPE. As apresentações públicas dos candidatos e as entrevistas pessoais com o Comitê de Busca vão acontecer nos próximos dias 27 e 28 de novembro. As atividades haviam sido suspensas anteriormente por conta de mudanças no Comitê de Busca, o que já teria sido solucionado segundo o MCTI. Desta forma, as apresentações públicas à comunidade científica do INPE e eventuais interessados está marcada para o dia 27, a partir das 10h10 da manhã, no auditório do LIT, dentro do Instituto. O cronograma prevê apresentações de todos os candidatos até às 15h30 da tarde, quando deverão ser feitas as primeiras entrevistas entre os candidatos e o Comitê de Busca. As entrevistas pessoais não são abertas ao público e continuarão no dia seguinte, no dia 28 de novembro. Irão se apresentar pela ordem Antônio Miguel Vieira Monteiro, que ocupa o cargo de diretor interino, Elbert Einstein Neuer Macau, Jéssica Araújo Chamarelli, Luiz Eduardo Antunes Vieira, Mônica Elizabeth Rocha de Oliveira, Oswaldo Duarte Miranda e Paulo Nobre. Após essa etapa, o Comitê de Busca deverá oferecer 3 nomes à ministra Luciana Santos, que irá escolher entre eles o novo diretor ou diretora do Instituto. Não há prazo para que a ministra apresente a decisão. Ainda falando do INPE, o Instituto anunciou a abertura de inscrições para o novo programa de pós-graduação em Engenharia e Tecnologia Espacial. Você que acompanha o Brasil Consciência sabe que nós trouxemos com exclusividade em 2022 a informação de que o curso antigo de mestrado e doutorado havia sido descredenciado pela CAPES durante o processo de avaliação da entidade. Na oportunidade, a informação transmitida tanto pelo Instituto quanto pela CAPES foi de que o INPE deixou de apresentar documentos necessários no processo. Houve uma mudança de metodologia, né? A CAPES sempre fez em uma única etapa a coleta de dados, e dessa vez ela fez em 2 etapas a coleta de dados. E houve uma falha no envio da segunda parte, que envolveu alguns dados, e esses dados nos prejudicaram. Então, fundamentalmente, foi isso. Houve uma falha no report, a gente não sabe até agora ainda bem por quê, o que aconteceu nessa comunicação, mas houve uma falha de envio de dados. E isso porque a CAPES mudou a sistemática, né? Então, esse segundo envio não havia mais nenhum controle, não passava mais pela direção ou pela pró-reitoria, não passava mais por ninguém. Então, aconteceu uma falha nesses dados. O Brasil Consciência acompanha a questão desde então e no começo do ano trouxemos a informação de que um novo curso inscrito na CAPES havia sido aceito e deveria retomar matrículas em breve. Como é que vocês receberam a notícia de que o curso de Engenharia Espacial do INPE seria retomado? Com alívio, mas também com uma certa segurança, que a gente entende bem o valor desse curso, né, do contexto desse curso dentro das ações do INPE. Então, não ter esse programa de pós-graduação em Engenharia e Tecnologias Espaciais é uma coisa difícil até da gente digerir. Então, mesmo se fosse recusado, a gente ia tentar de novo, tentar até conseguir fazer uma proposta bem clara, bem aceita para o CTC, para o Comitê de Avaliação do CTC. Mas, por sorte, eles viram, depois de um certo tempo de revisão, eles viram a necessidade estratégica do programa. A gente tinha conversado quando inicialmente
não havia sido aceita. E você me falou, nós vamos entrar com pedido de revisão. O que aconteceu que possa ser explicado para o telespectador, né, nessa revisão? O que vocês apresentaram para a CAPES para convencê-los de que o curso do INPE poderia ser aceito? Bom, na resposta bem simples, a gente apresentou o INPE. Geralmente, esse processo todo de preparar um programa, um novo programa de pós-graduação, ele é feito através de uma burocracia normal, uma papelada normal que a CAPES espera, chamada PCN. E nessa PCN você coloca a proposta, diz quem vai trabalhar no curso, quais são as linhas, e a gente usou o que a gente já tinha da experiência da engenharia. O comitê que preparou isso aqui dentro foi muito bem embasado para usar também as diferenças que a gente estava propondo, que são as evoluções do curso. Esse documento foi para lá e mesmo assim foi considerado insatisfatório pela comissão que faz a primeira avaliação. Nós convidamos o representante da avaliação para ir visitar o INPE. Isso não é tráfico de influência, não tem absolutamente nada, é um procedimento normal. Mas é onde a gente conversa e mostra, olha, nós somos isso aqui, o que a gente escreveu de errado? O que não ficou claro? E foi muito proveitoso. Essa pessoa deu um seminário para a gente, o coordenador da avaliação, e através disso apontou o que faltou a gente colocar no papel que a gente evidentemente tem. Então nós temos a capacidade, nós temos a demanda, nós temos as missões que criam essa demanda do programa de engenharia, e ficou claro, com essas sugestões, nós fizemos o recurso e o recurso foi aceito. Ainda segundo o INPE, o novo curso foi concebido para atender às novas tendências em educação na área espacial, integrando conhecimentos tecnológicos e práticos em uma abordagem multidisciplinar. A nova formação abrange as áreas de engenharia de sistemas, gestão da qualidade, gestão de projetos, sistemas espaciais e tecnologias associadas, além de tópicos científicos e técnicos essenciais para missões espaciais, como plataformas orbitais, sistemas de solo, sensores, novos materiais, combustão, transferência de calor e áreas afins. Ainda segundo o INPE, o novo programa vai possibilitar ao aluno a participação em experimentos embarcáveis, contato direto com modelos de ensaio e acesso aos laboratórios especializados do Instituto, o que favorece a formação prática e aplicada. Os alunos do novo curso vão conviver com alunos do programa anterior até 2029, quando o último estudante do programa extinto deverá se formar. A pós-graduação do INPE existe desde 1968 e, segundo o Instituto, já formou mais de 2.600 mestres e 1.200 doutores. Além da engenharia espacial retomada, o programa inclui também pós-graduação em astrofísica, ciência do sistema terrestre, computação aplicada, geofísica espacial, meteorologia e sensoriamento remoto. As inscrições para o novo programa podem ser feitas até o próximo dia 31 de dezembro. O edital, os requisitos e os formulários necessários estão disponíveis na página oficial da pós-graduação do INPE. Na última semana, nós trouxemos entrevistas com pesquisadores da base do SINDCT, especificamente do CEMADEM e do INPE, que participaram da COP30. Hoje nós vamos mostrar para vocês uma série de publicações que a Agência Espacial Brasileira e o próprio INPE fizeram em suas respectivas redes sociais durante o evento. O Instituto e a agência fizeram publicações com imagens coletadas pela constelação de satélites de sensoriamento remoto dos BRICS, a iniciativa de cooperação entre Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul para o compartilhamento de imagens de satélite e de infraestrutura de solo. O acordo foi firmado em 2021 durante a reunião do BRICS sobre a presidência do Brasil, coordenada pela Agência Espacial Brasileira. As publicações incluem imagens dos satélites sino-brasileiros Cibers 4 e Cibers 4A, do brasileiro Amazônia 1, dos satélites indianos IRS-R2 e IRS-P6, além do satélite chinês Gaofen 6 e do satélite russo Canopus 5. As primeiras imagens da série mostraram os arredores do Parque da cidade de Belém, local onde a COP30 foi realizada. Pelas imagens é possível ver a evolução na montagem da estrutura ao longo dos anos, começando em 10 de agosto de 2023 até agosto de 2025.
Em outra publicação, é possível ver com 2 satélites diferentes o local onde o rio Amazonas, mais marrom, se encontra com as águas do rio Xingu, mais escuras. De acordo com as informações divulgadas pelo INPE, o segredo da mudança de cor na captação das imagens do espaço é porque o rio Amazonas carrega sedimentos que refletem luz, resultando no tom marrom, enquanto o Xingu, com seu leito rochoso, possui águas escuras que absorvem a luz, criando esse grande contraste. A seleção das imagens, o recorte temático e as informações técnicas são do pesquisador Thales Korting, da área de sensoriamento remoto, sob a supervisão da pesquisadora Lúbia Vinhas. Na próxima semana, traremos mais informações sobre a participação dos pesquisadores da base do SINCT na COP30. E veja a seguir informações sobre o primeiro lançamento orbital na base de Alcântara. É um instante só. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, nosso contato agora é com Brasília, na Agência Espacial Brasileira, com o diretor Rodrigo Leonardi, que vai nos dar um pouco mais de detalhes sobre os preparativos para este que deverá ser o primeiro lançamento orbital e comercial ao mesmo tempo lá da base de Alcântara. Bom dia, doutor Rodrigo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente tem recebido informações em notas da Aeronáutica ou em notas conjuntas da Agência Espacial Brasileira e da Aeronáutica sobre os preparativos. A informação que nós tivemos, a última, é de que os sul-coreanos da Innospace haviam iniciado a integração das cargas úteis dentro do foguete. Como é que foi feita essa participação, uma vez que a gente tem cargas apoiadas pela AEB? Quando que essas cargas chegaram a Alcântara e como que a AEB está acompanhando esse processo? Bom, antes de mais nada, obrigado aí pela oportunidade de divulgar o Programa Espacial Brasileiro aqui no seu canal. Olha, está sendo uma atividade muito intensa. A primeira oportunidade de lançamento, se tudo se confirmar, vai ser agora no dia 26 de novembro. E nós temos uma equipe da EB permanente lá em Alcântara, auxiliando com todas as interfaces, não só para autorização, como para a integração dessas cargas úteis no veículo lançador Ramtinano. Nós temos cargas úteis que foram desenvolvidas pela Universidade Federal de Santa Catarina e também pela Universidade Federal do Maranhão. São CubeSats, eles estão sendo integrados num deployer. Nós temos um deployer desenvolvido também no Brasil pela Bizu Space, que também vai ser qualificado. Então, não só teremos lançamentos de satélites pela primeira vez a partir do território nacional, um dos deployers está a bordo do veículo lançador é um deployer nacional, então a gente também vai poder qualificar um deployer nosso. Nós temos outras cargas úteis que são desenvolvimento tecnológico, sistemas inerciais, e nós também temos um satélite estrangeiro da Índia que vai aproveitar e pegar uma carona nesse lançamento. Então, é uma atividade muito intensa, todas as interfaces e a logística está acontecendo em tempo real enquanto a gente conversa. Eu gostaria de ter uma informação mais precisa de como isso aconteceu nos últimos dias. Eu não estou lá em Alcântara, então as informações que eu tenho recebido são dos nossos coordenadores, que nos garantem que as cargas úteis, que são as cargas úteis que são apoiadas pela Agência Espacial Brasileira, já estão integradas no deployer, aguardando o go-ahead. Essas cargas úteis são 2 nanosatélites de comunicação de rádio amador desenvolvidos pela Universidade Federal de Santa Catarina. Um é o FloripaSat 2A, é um CubeSat 1U, e temos também o FloripaSat 2B, que é um CubeSat 2U. Eles vão num deployer que a gente adquiriu no exterior. Nós também temos um CubeSat 1U, que foi desenvolvido pela Universidade Federal do Maranhão num projeto chamado Cientistas de Alcântara. Então, é muito interessante a gente ver um ecossistema ali da região, uma universidade ali vizinha a Alcântara, tendo uma possibilidade de desenvolver e lançar um nanosatélite num marco histórico. Essa, inclusive, iniciativa contou com o apoio de uma startup brasileira, a Pion,
e apoio das Nações Unidas, recursos do PNUD, e nós temos outras iniciativas que, digamos, são apoiadas institucionalmente pela EIB, como, por exemplo, o Jussara-Cá, que também foi desenvolvido pela Universidade Federal do Maranhão. O que a gente vê é todo um ecossistema se movimentando e se alinhando para fazer com que esse feito histórico seja possível. Não só temos, obviamente, uma iniciativa que, obviamente, está sendo capitaneada pela Força Aérea, tem mais de 400 profissionais nesses dias, estrangeiros e brasileiros, transitando por Alcântara. A gente nunca viu uma Alcântara tão ativa, tão efervescente, viabilizando todas as interfaces necessárias. O nosso dever de casa, aqui como agência, é garantir que essas interfaces aconteçam, e eu tenho ouvido dos nossos coordenadores que as cargas úteis estão prontas, aguardando o go-ahead para a integração no veículo lançador e, obviamente, o lançamento. Se tudo der certo, acontece no dia 22, obviamente pendente de questões operacionais e meteorológicas para serem confirmadas. Se não for possível no dia 22, existe uma tentativa na sequência e assim vai. Se nós formos bem-sucedidos, eu queria enfatizar que seria o primeiro lançamento orbital, portanto, esses CubeSats acadêmicos se tornarão os primeiros satélites brasileiros lançados a partir de território nacional. E nós também teremos um satélite de um país parceiro, a Índia, sendo também lançado, também que prova Alcântara como uma janela de lançamento para outras nações. Bacana. Vamos apenas detalhar, fazer um checklist aqui para que não fique nenhuma dúvida para o nosso telespectador. Nós estamos falando de 2 satélites lá da Universidade Federal de Santa Catarina, o FloripaSat 2A e o FloripaSat 2B, como o Dr. Rodrigo já detalhou. Nós temos também como carga apoiada pela AEB, dentro do envelope que a AEB negociou com a Innospace, o sistema de navegação inercial que foi desenvolvido pelas empresas Concert Space, Kron e Horiuztech, que é o sistema de navegação inercial que vai ser usado no MLBR, no microlançador brasileiro. Então essas são as cargas úteis desse envelope. Aí o detalhamento que eu queria do Dr. Rodrigo Leonardi é sobre essas outras cargas. O senhor falou em um deployer da Bizu Space, que é uma startup aqui de São José dos Campos, que está desenvolvendo um motor a propulsão líquida dentro do projeto MLBR, mas que não é para esse primeiro protótipo. E o que seria esse deployer? É a caixinha onde vão as cargas úteis? Isso, o nanosatélite ele vai dentro da coifa do foguete, né, que permite todas essas cargas úteis irem para o espaço, e uma vez que eles estão lá em cima, tem uma caixinha que é como se fosse, a gente chama de deployer, que é aonde está acomodado o nanosatélite, né? Esse deployer ele tem um mecanismo que, uma vez que a gente está já na altitude adequada, ele dá um empurrãozinho final para que esse nanosatélite seja inserido na órbita procurada. Então, esses deployers são mecanismos que você precisa desenvolver ou adquirir no mercado. Todos os lançamentos que o Brasil já fez de nanosatélites, o Brasil já fez um número considerável desses lançamentos, nós utilizamos deployers desenvolvidos no exterior. Então, nós estamos também aproveitando a oportunidade para testar e qualificar no espaço um deployer desenvolvido na nossa indústria, no caso aí uma startup de São José dos Campos. Se nós formos bem-sucedidos em qualificar esse equipamento, significa que no futuro outros satélites, sejam educacionais ou sejam da iniciativa privada, startups, também podem utilizar um mecanismo nacional, o que mostra um amadurecimento da nossa indústria. Como o centro de Alcântara ele vai ser explorado comercialmente também para pequenos satélites, isso significa que no futuro, se tudo der certo com as operações comerciais, a gente vai estar dominando a logística, as interfaces para lançamentos a partir de Alcântara e também podendo ofertar deployers nacionais para quem tiver interesse em utilizá-los. Perfeitamente. Só uma dúvida. Esse deployer da Bizu Space, ele vai lançar algum desses nanosatélites no espaço ou ele só será qualificado em Ele vai lançar, sem... se não me engano, é o Jussara-Cá. Aí a gente precisa confirmar. Eu peço aí para o ouvinte um pouquinho de paciência, porque, como eu falei, é tanta coisa acontecendo em Alcântara ao mesmo tempo
que não necessariamente eu estou aqui com a informação em tempo real, mas sim, o Jussara-K, que foi desenvolvido pelo Laboratório de Eletrônica e Sistemas Embarcados Espaciais da Universidade Federal do Maranhão, que é um satélite CubeSat 1U educacional para recepção e transmissão de dados ambientais de plataformas de coleta de dados. Ele é pequenininho e está sendo embarcado nesse deployer da Bizu Space. Então, assim, é um satélite nacional, um deployer nacional, sendo lançado do nosso território. Nós também temos o sistema inercial, muito bem mencionado, que é uma tecnologia muito sofisticada, que foi fruto de uma encomenda tecnológica da EB, desenvolvida pela nossa indústria, que também, em sendo qualificada nesse voo, ela vai, obviamente, abrir aí mais um domínio tecnológico importante para o desenvolvimento das nossas famílias de veículos lançadores, no caso o MLBR, mas nada impede que ele seja utilizado em outros veículos também. Muito bacana. Bom, seguindo aqui na lista, uma novidade, né, que a gente mencionou há 2 semanas, o satélite, o nanosatélite Pion BR-2 da startup brasileira Pion, que já tinha feito um lançamento, mas a partir de um foguete norte-americano, do Pion BR-1, agora vai lançar o Pion BR-2 por meio desse convênio. A gente ainda não conseguiu esclarecer, e seria uma ótima oportunidade com o senhor, como é que funciona essa parceria? A Pion desenvolveu o satélite junto com a Universidade Federal do Maranhão e os custos foram pagos pelo programa PNUD? Exatamente. O programa PNUD ele é para o desenvolvimento de competências, principalmente em nações de desenvolvimento. Nós temos todo esse know-how já, digamos, sendo instalado no ecossistema espacial nacional, onde empresas vêm desenvolvendo capacidades para desenvolver seus próprios nanosatélites. Nós temos toda uma questão de uma lógica de fazer capacitação hands-on em universidades envolvendo estudantes e professores que não necessariamente ainda dominam o ciclo de desenvolvimento dessas tecnologias. Então, foi uma maneira de unificarmos um esforço que acontece nas nossas startups, um esforço que acontece nas nossas universidades, com um ecossistema cada vez mais maduro, onde a gente tem ali uma tríplice hélice, no sentido de uma startup brasileira atuando com uma universidade brasileira, com apoio do governo brasileiro sendo lançado. Então a gente não só exercita o conceito do CubeSat em si, como exercita todo um ecossistema que é capaz de trabalhar em conjunto. Então, isso também, eu diria que é um amadurecimento, uma oportunidade única que esse lançamento traz para diferentes empreendedores, diferentes acadêmicos, diferentes organizações de governo mostrarem que nós somos capazes de fazer algo de forma coordenada para entregar tudo isso num determinado dia no cronograma para ser lançado no seu lançamento brasileiro. Muito bem. Bom, aí nós temos as cargas que foram pagas, né? Cargas comerciais. O Dr. Rodrigo já mencionou a carga indiana da missão Solaris S2, que é da Garra Space, e a carga brasileira, também um sistema de navegação inercial que nós já falamos aqui no nosso programa, que foi desenvolvido pela empresa Castro Leite Consultoria CLC aqui de São José dos Campos e que tem finalidade de uso em projetos privados. O doutor mencionou também o projeto da Universidade Federal do Maranhão, um CubeSat 1U, o Jussara-K, que vai embarcar junto. Nós tínhamos, doutor, inicialmente uma informação de que o CONASAT 1, que foi desenvolvido no INPE do Nordeste, seria embarcado nessa missão. O que aconteceu aí no meio desse processo que o CONASAT acabou não entrando? Bom, vamos lá. Então, vamos por partes. Primeiro, lembrando que a ideia toda de Alcântara é tornar o centro um centro também para atividades comerciais. Então, o fato de termos 2 cargas pagas, uma nacional e uma estrangeira, vai também no sentido de da gente exercitar essas interfaces. Eu não tenho conhecimento dos detalhes de contrato, por se tratar de um contrato direto com a InnoSpace. Existem outros intervenientes, mas eu confesso que eu não sei os detalhes. O CONASAT foi um projeto, um objeto desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e nós tínhamos ofertado para o INPE a possibilidade de um voo de carona nesse veículo, como uma cortesia da agência, sem necessidade
obviamente, do INPE a celebrar nenhum contrato. Não seria um lançamento comercial. Entretanto, a órbita pretendida pelo CONASAT, nós fomos informados pela Unispace, não seria atingida nesse primeiro voo. Temos que lembrar que é um primeiro voo de qualificação de um veículo que nunca antes foi operado. Então, o INPE fez uma consulta técnica sobre os riscos associados e preferiu aguardar uma segunda oportunidade para o lançamento. Então, foi uma decisão colegiada, veio o INPE agradeceu o convite e disse que não nesse momento, porque não seria atingida a órbita pretendida pelo CONASAT. Então, a gente respeitou a decisão técnica das equipes do CONASAT e a gente aguarda uma segunda oportunidade para lançar esse projeto também. Mas, de fato, na lista inicial, iria o CONASAT. O CONASAT saiu e cedeu o lugar, então, no Floripa Sat 2A, que tem as mesmas dimensões do CONASAT. Voltando à questão da gente exercitar os ecossistemas a todos, o Brasil tem investido muito em qualificação nas nossas universidades. Então, é com uma grata satisfação que a gente vê não só acadêmicos e estudantes da Federal do Maranhão, como de Santa Catarina, nesse dia aí, nos seus objetos. E lembrando também que todo mundo conversa com todo mundo. Então, houve muita troca de conhecimento entre a Universidade Federal do Maranhão e a Universidade Federal de Santa Catarina, também para permitir o desenvolvimento desses objetos. Desculpa estar com a mão aqui no headphone, mas começou uma chuva enorme aqui em Brasília e está até difícil de eu escutar minha própria voz. Aqui em São José dos Campos também. A gente agradece a participação do Dr. Rodrigo Leonardi mais uma vez aqui no nosso programa e deseja sucesso aí no restante dos preparativos. Estamos acompanhando por aqui. Vai ser transmitido o lançamento, né, doutor Rodrigo? Olha, eu acho que sim. Juro que assim, o último entendimento que eu tinha é que seria transmitido. Mas, assim, dia 22 estaremos todos colados na mídia e acompanhando com maior expectativa um feito histórico para o Brasil, para o setor espacial brasileiro. Tá certo, muito obrigado. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente conversa com os empreendedores da Pion Space para conhecer um pouco mais sobre esse nanosatélite, o Pion BR2. Instante só, não sai daí. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência. Agora a gente fala sobre uma das cargas úteis que estarão presentes no voo inaugural, orbital e comercial da base de Alcântara. Eu estou falando do satélite, do nanosatélite Pion BR2, da Pion Aerospace, uma startup brasileira que já havia lançado o seu primeiro satélite, o Pion BR1, e que agora vai ingressar neste lançamento, na tentativa de lançamento em Alcântara, numa parceria com a Universidade Federal do Maranhão. Para falar sobre esse assunto, a gente está aqui em contato com o João Vilas Boas, que é cofundador da Pion e diretor de tecnologia. João, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, ter recebido aí, nos atendido prestimosamente nessa tarde. E a gente gostaria de começar, para quem não conhece o mercado aeroespacial brasileiro, como que surgiu essa empresa e em qual atividade vocês estão inseridos atualmente? Sim, a gente, bom dia, boa tarde. A PAI ela surgiu de um spin-off ali de uma equipe de competição aeroespacial que a gente tinha na Universidade Federal da ABC, né? Então, os cofundadores principais ali são da Universidade Federal da ABC, todos os três, né? Eu, o João, o Calvin, o Gabriel, todos surgiram ali do curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal da ABC, né? E já naquela época, tanto o Calvin quanto o Gabriel, quanto eu, a gente participava de muita competição, tanto de foguete modelismo, de satélites, de robótica, e todo mundo foi sempre querendo mais ali, querendo criar alguma coisa e sair também só da parte de competições e também criar alguma coisa nesse sentido, né, algo próprio assim no Brasil, né? Então a gente começou
experimentando com a parte de propulsão híbrida ali, né? Então, lá em 2018, 2019, a Pion foi uma das primeiras empresas do país, barra, primeiros grupos ali, vai, a criar um motor de foguete híbrido, por exemplo, né? Bastante similar ao que a Innospace vai estar utilizando lá em Alcântara. Não. Caraca, mano. Mandou, pai. Mandou, mano. Mandou. É previsão, hein? Mandou. Ah, vai ainda. A gente experimentou um pouco com essa tecnologia, né? Foi um tempo, testou um dos primeiros motores, lançou o primeiro foguete híbrido aqui no Brasil, mas a gente também tinha nosso pezinho ali na parte tecnológica, parte robótica, e aí sempre experimentava com uma parte mais assim também, né? Então a gente tinha uns kits, por exemplo, de satélites educacionais e coisas nesse sentido, porque a gente queria, sim, dar entrada nesse mercado de educação também na parte espacial, né? Queria ensinar mais pessoas ali sobre a parte de espaço, sobre toda essa parte tecnológica. Então, é, a gente tem, né, diversos kits e diversos produtos diferentes para essa área, e um deles é o kit que é utilizado como a base para a Olimpíada Brasileira de Satélites, né? Então, a Paion forneceu diversos kits para as equipes ali da Olimpíada Brasileira de Satélites, lá do MCTI, né? Que é justamente uma boa porta de entrada para todo mundo que quiser ali experimentar com essa área, né? Então, os nossos produtos mais de maior sucesso, vamos dizer assim, é esse produto de satélites educacionais e dessa simulação mesmo de o que é programar um satélite, controlar um satélite e etc, né? Então, desse produto, a gente quis evoluir, né, para o próximo passo, que era justamente, é, agora que a gente já trabalhou com a parte educacional, já tem um pouco, vamos também dar o próximo passo e fazer o lançamento de alguns satélites, né? Então, lá para também, a partir de 2020 ali, a gente começou a manufatura e desenvolvimento, né, do Pion BR-1, que foi sim também, né, o primeiro satélite a ser lançado por uma startup, né, no Brasil. Antes da gente, acho que a maior parte dos satélites tinham sido tanto projetos governamentais quanto parcerias, né, com empresas estrangeiras ou algo assim, e a gente parou para desenvolver, né, o primeiro satélite que a gente fosse lançar assim. Então, o Pion BR-1, né, foi esse primeiro satélite. Ele era um pocket cube, né? Como a gente sabe, a parte espacial, quanto maior, né, a massa, maior o preço também para se colocar aquilo em órbita. Então, a gente foi no menor satélite possível, que é ali a classe de satélites pocket cubes, né? Satélites que cabem no bolso ali, mais ou menos, até 250 gramas, por exemplo. E a gente fez todo esse procedimento, todo o processo, e aprendeu bastante nesse caminho ali para lançar, né? Então, lá em 2020, a gente lançou com a SpaceX, né, o Pion BR-1, e ele teve ali seus 2 anos de órbita e os dados, etc., que são os dados que a gente utiliza e é o know-how que a gente usa bastante para a existência aqui do Pion BR-2, né? Então, acho que essa é a história rápida assim, de como que surgiu a Pion, de como que ela funciona hoje, mas fica nesse meio, assim, surgiu no meio universitário, e passou aí experimentando cada vez mais com mais coisas e tentando alçar voos cada vez mais altos ali. Muito bacana. O Pion BR-1 durou 2 anos mandando dados para a Terra. Vocês conseguiram receber dados dele Sim, ininterruptamente durante todo esse período. sim, os dados do Pion BR-1 eles pararam devido ao decaimento mesmo, né? A gente teve bastante, no início, dificuldade, entre aspas, em comunicar com um satélite tão pequeno assim, mas a gente conseguiu ali resolver, né? Mas sim, a gente teve bastante uso para todos os dados e todos os processos que a gente tirou ali durante um bom tempo do Pion BR-1 mesmo. A gente conseguiu aprender bastante mesmo com os dados dele, de funcionamento, tanto de comunicação, né, de parte de comunicação à distância, tudo isso rodou muito bem, né? Muito bem. E conta para gente como é que é esse Pion BR-2 e como foi essa Uhum. parceria com a Universidade Federal do Maranhão para vocês integrarem aí o voo da InnoSpace. Legal.
o BR2 ele surgiu justamente do desejo do pessoal do Dart Lab, lá da Universidade Federal do Maranhão, né, em construir algo que também levasse, né, um pouco da história até dos povos ali da região de Alcântara. Então, todas as escolas, meio que toda parte de educação ali dos municípios, né, e do município de Alcântara, eles se juntaram ali para ter e entender aulas sobre, né, e entender mais sobre a parte aeroespacial, sobre a parte de satélites e tudo isso. E eles fizeram isso utilizando os kits da Pion, né? Então, depois de utilizar nossos kits e entender um pouco mais, aí a universidade, né, e o pessoal que na universidade do DartLab, etc., que executa esses cursos e essa capacitação do pessoal das escolas ali da região de Alcântara, eles, né, entenderam, conversaram bastante com a gente, e eles falaram, olha, a gente vai possuir sim um slot ali de lançamento, a gente queria chamar vocês para ser nossos parceiros aqui de construção desse satélite aí para o lançamento, né? A gente ficou muito feliz pelo convite e já partiu a desenhar ali, né, o Pion BR-12, que agora é um CubeSat, né, algo que se for contar ali em volume, no mínimo 8 vezes maior do que o Pion BR-1 ali, né? Agora ele pode ir ali até 1 quilo, 10 por 10 centímetros. Antes a gente estava a 5 por 5 ali no Pocket Cube. Então a gente teve uma liberdade até maior para desenvolver algo a mais, né? Mas o que a gente mais queria era justamente ter esse tipo de comunicação com o pessoal da UFMA e também com o pessoal das escolas lá da região de Alcântara. Então, um satélite muito mais focado em comunicar ali algumas mensagens, por exemplo, que os estudantes escreveram. Então, os estudantes escreveram mensagens para esse satélite transmitir durante o seu voo, né, durante o seu funcionamento. Então, tem diversas mensagens dos estudantes lá da região de Alcântara embarcadas no voo para que a gente conseguisse fazer essa transmissão das mensagens e das palavras mesmo que eles escreveram ali para nós, e que a gente consegue juntar isso com o aprendizado dessa parte espacial e etc., e fazer o satélite ser útil tanto para a gente como um teste de novas finalidades, quanto para eles como algo para ensinar ali para todo mundo o que é, né, um satélite, o que é ter algo no espaço e como que se faz a comunicação e transmissão dos dados, tudo isso. Muito bacana. Quer dizer, o satélite vai ter um conjunto de mensagens, imagino que de texto, e vai transmitir essas mensagens para a Terra e elas vão ser recepcionadas lá pela UFMA mesmo? Isso. Né, pelos estudantes, né? E aí os estudantes vão poder sim executar ali todo o trabalho de decoding, vamos dizer assim, né? De decodificar aquelas mensagens. Então tem um certo sistema ali que manda uma mensagem por transmissão ali, né? Pode ser por dia, né, depende realmente da parte de transmissão que a gente conseguir ter visada, né? Mas para cada transmissão ali ele vem com uma mensagem diferente que foi escrita pelos estudantes mesmo, né? Bacana. E vocês montaram esse satélite com base no kit que vocês desenvolveram, que você mesmo já explicou, serve de base aí para muitas equipes na Olimpíada Brasileira de Satélites. E eles lá que fizeram a montagem, como é que foi a divisão de tarefas? Uhum. A divisão das tarefas foi muito mais no sentido de, com a parte das crianças e com a parte do pessoal né, de Alcântara, ficou muito, e da UFMA também, ficou muito mais a capacitação, né, da Pion para todo mundo e também os ensinamentos sobre essa parte de satélite ali, a construção dessas mensagens e o treinamento de todo mundo sobre a comunicação e assim vai. Do nosso lado, realmente, como requer ali uma parte mais, né, de uma sala mais limpa, algo nesse sentido, a gente preferiu não ficar transportando satélite indo e voltando até lá, né? Decidiu ficar mesmo na nossa sede aqui da PAI em São Paulo, construir tudo por aqui e depois só
enviar o satélite para que eles mesmos fizessem ali a parte de integração no foguete e etc. Então a gente enviou o satélite a eles e eles que cuidaram, né, com todo o carinho que eles aplicaram a ele. A gente recebeu o vídeo deles, do pessoal da UFMA, 5, 6 ali. Estamos indo lá buscar o satélite, estamos indo em comboio aqui para fazer a segurança, fazer a proteção da nossa carga aqui, né? Fala galera, vim convidar vocês hoje pra gente buscar o nosso querido satélite Paion BR2, cientista de Alcântara. Então vamos lá nessa jornada de buscar o nosso querido? Hoje é um dia histórico para o projeto Cientistas de Alcântara. Nossa atual missão foi mais do que especial e importante: ir até o aeroporto para buscar ele, o nosso satélite, o Paion BR2, Cientistas de Alcântara. Foram meses de preparação e muito aprendizado. Sonhos que pareciam tão distantes se tornam cada dia realidade. Nesse momento em que se assina a documentação, é como se cada aluno também deixasse sua assinatura nessa história. Ver o satélite assim de pertinho é sentir que tudo valeu muito a pena. Foi aqui que pediram um satélite? E ele chegou. E com ele, um pedacinho dos sonhos que nasceram nas salas de aulas de Alcântara. Agora estão perto de ganhar a órbita. O projeto Cientista de Alcântara continua sua próxima missão: mostrar que o céu é apenas o início disso tudo. Bom, a Paion hoje tem quantas pessoas colaborando com a infraestrutura da empresa e qual que é o próximo passo? O que vocês pretendem fazer? Hoje a gente está ali em torno de umas 5, 6 pessoas, né? Como disse, é uma operação já pequena. A gente tem ali os 3 fundadores, né? E mais as pessoas que nos ajudam com projetos maiores, assim. Mas é muito mais focado né, em poucas coisas de cada vez. Muito porque até os fundadores hoje já têm outros empregos em paralelo à Paia, né? A gente tentou durante um bom tempo tocar só a empresa e dar realmente o foco nisso, mas a gente não conseguia ter a saída suficiente para, né, sustentar ali os 3 e a empresa, etc. Não ainda, né, a gente precisava crescer mais, estar num patamar empresa maior, então cada um voltou um pouco ali para o seu emprego, né, anterior à fundação da empresa. Então a gente não está fazendo muitos projetos, né, grandes, assim, gigantes, mas estamos aos poucos sempre construindo algo novo, né? Uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, que a gente executa sempre, é a Latin American Space Challenge, né? Que a gente acabou de retornar dela, tanto que um dos motivos que a gente não esteve lá na integração do satélite foi a concorrência entre esses 2 eventos, né? A Latin American Space Challenge aconteceu agora aqui no iníciozinho de novembro, né? De 5 a 8 de novembro, e é um evento organizado por todo mundo ali da Paion, né, que leva mais de 1.800, 1.500 ali pessoas, né, então mais de 100 equipes, a um espaço para se lançar foguetes, demonstrar satélites, demonstrar esse tipo de tecnologia. Então esse é um evento que a gente tenta executar ele anualmente, né, então a gente já está na 6ª Latin American Space Challenge, então todo o pessoal da Paion para nesse momento para organizar esse desafio espacial, né, e estar lá atendendo equipes do Brasil e de fora também, né? Tinha equipes principalmente brasileiras, mas tinha equipes do México, do Paraguai, do Peru, tinha até a equipe da Índia que veio ao Brasil, né, para fazer o lançamento, os testes deles de motores. Então, esse é um dos nossos principais focos hoje, né? Continuar um pouco nessa área mais da educação, mas a gente vem se desenvolvendo novas versões dos kits educacionais de satélite, só, como eu falei, numa frequência um pouquinho mais, né, uma velocidade um pouquinho mais lenta, justamente porque todo mundo ainda tem um trabalho ali externo, né? Não é todo mundo 100% focado no desenvolvimento, né? Tanto que se fosse para seguir um desenvolvimento mais direto, assim, a gente conseguiria terminar como foi o BR1 ali em 9, 10 meses, né? Só que demorou um pouquinho mais agora o BR2, justamente porque a gente não estava 100% focado, né?
Outro item que a gente está desenvolvendo e vai voltar agora também é essa parte de teste de motores de foguete, etc., para a gente exercer esse lado da aeroespacial também, né? A gente gosta bastante tanto da parte de satélites quanto da parte de foguetes, mas para o lado de foguetes a gente ficou um tempinho parado aí, porque depende de um espaço, né, de coisas maiores ali que na época da faculdade, por exemplo, a gente tinha acesso a algumas instalações da faculdade para fazer testes de motor, etc., e agora é um pouquinho mais difícil, né? Então, não dá para fazer, por exemplo, numa sala, um teste de motor de foguete, né? Então, o satélite a gente consegue montar, consegue fazer toda a preparação, mas o motor de foguete ainda está aos poucos caminhando para voltar aí esse desenvolvimento. Mas, por enquanto, a parte de satélites, o kit educacional acho que é o próximo foco da gente, que é a nova versão dele, né? E, é claro, anualmente executar a Latin American Space Challenge, que é muito, muito bom para todo mundo aqui no Brasil. As equipes adoraram esse ano e a gente espera que ano que vem seja melhor ainda. Imagino que essa iniciativa nos foguetes seja para testar motores para foguetes de treinamento, como aqueles que vocês trabalharam quando vocês eram alunos lá na Universidade do Grande ABC. Inclusive, a equipe de lá ganhou recentemente um torneio importante nos Estados Unidos de lançamento de foguetes. Se uma universidade ou uma escola pública, uma escola privada do Brasil hoje quiser construir um satélite usando a base que a Pion produz, o que ela tem que fazer e quanto que sairia isso? A base que a Pion tem hoje dos satélites, né, o kit educacional em si, ele não é focado, né, na parte mais espacial, ele é um pouquinho mais tem menos funcionalidades, né? Um pouquinho mais reduzido todo a funcionalidade dele em si. É mais para um uso em sala de aula, por exemplo. Mas esse kit ele fica ali em torno de uns 3, 4 mil reais para que a escola utilize diversas vezes, né? Os kits foram entregues lá em 2020 também, 21, e até hoje tem escola usando, todo mundo ainda usa o kit, ele é durável, né? Não é algo que é assim, depois de um tempo para de funcionar ou é obsoleto ou algo assim, né? Ele funciona perfeitamente. Mas eu acho que para o satélite orbital, ainda assim, esse que a gente utilizou com o pessoal do Maranhão, a gente foi para o máximo assim, de economia, né? Porque com a parceria também veio a parte da Pion de financeiro, né? O financeiro foi todo custeado pela Pion, né? Então, o lançamento, a parte física ali do foguete, do satélite, no caso, foi todo o custo em si da Pion, né? Todo o hardware, todo o desenvolvimento. Então, a gente tentou deixar o custo o menor possível, mas é algo em torno de uns 20 a 30 mil reais, mais ou menos, que a gente consegue chegar no custo do satélite orbital, por exemplo, né? Então, é muito mais barato que a gente já viu em outros lugares que às vezes só o controlador de voo de um satélite já é esse valor, né? Então, a gente tenta ao máximo reduzir e desenvolver o máximo da tecnologia aqui para que esse valor seja sempre, sempre baixo, né? Tá certo, olha, eu quero agradecer demais ao João Vilas Boas pela participação aqui no nosso programa. Obrigado, João, e sucesso para vocês aí da Pion, que vocês consigam muitos clientes e novos satélites aí para o futuro, viu? Obrigado, é um prazer ter compartilhado aqui com você um pouco da história da Pion, do satélite que a gente já criou. E eu convido todo mundo a seguir a Pion em todos os lugares, aí, LinkedIn, Instagram, qualquer uma das redes sociais. E a gente está sempre lá postando sobre o que a gente está fazendo, sobre o que a gente está desenvolvendo, e também sobre nossos eventos, como a Latin American Space Challenge, que a gente executa ali todo ano e que é bem legal tanto participar quanto assistir também, né? Ver todo mundo lançando seus foguetes, participando com seus satélites, é uma iniciativa muito, muito legal que a gente tenta ao máximo fazer que funcione, né, anualmente ali, para sempre manter ali o mercado com algo a se trabalhar para o futuro, né? Então, se a gente mantém a Pine, se a gente mantém a Latin American Space Challenge, por exemplo, a gente consegue manter todo mundo trabalhando na área e com todo mundo trabalhando na área, a gente consegue ter também mais pessoas no futuro querendo, né, adentrar a Pion, fazer parte disso, criar suas próprias empresas também e aumentar o ecossistema no Brasil
ali de empresas da parte aeroespacial, né? Mas é isso. Muito obrigado, Dimunim, pela área e pelo espaço. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo SINDCT, nossas redes sociais estão na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões, nosso e-mail é sempre o caminho para o contato com o nosso programa. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês.